Olá a todos, bem-vindos a uma série de estudos que nós vamos fazer à volta de um tema muito interessante, aliciante, que é o fruto do Espírito. A grande ideia de fundo é que a vida do cristão autêntico, da pessoa que conhece Deus e que cresce em Deus e quer segui-lo, é uma vida que depende do esforço, da qualidade de cada um, daquilo que se empenha em fazer, daquilo que deseja fazer, mas o que é verdade é que o ser humano não consegue por si só realizar-se. E aí precisamos também da ajuda de Deus. E este grande tema, o fruto do Espírito, é exatamente para compatibilizar, para juntar estes dois esforços, que é, por um lado, o ser humano tem que desejar, tem que querer, tem que buscar a Deus, mas também é verdade que aquilo que vai acontecer é o resultado do que Deus vai fazer na sua vida. E este fruto do Espírito é exatamente porque é a pessoa do Espírito Santo que vai trabalhar, vai produzir aspectos do caráter da vida da pessoa. Isto vai ser feito em várias vezes e gostaríamos de convidá-la a assistir e a acompanhar connosco com a sua Bíblia para podermos aprender mais sobre o que é o fruto do Espírito. Deus abençoe a todos e bem-vindos ao nosso estudo. Ora, muito boa noite. Vamos então dirigir a nossa vista para o nosso grande tema, o fruto do Espírito. Já consideramos alguns destes frutos, ou aspectos do fruto: amor, gozo, paz. Já falámos também na longanimidade e benignidade. E nesta noite eu queria partilhar sobre o fruto da bondade. É verdade que também na última vez, quando falei sobre benignidade, eu de alguma maneira quis juntar, eu quero juntar a benignidade, que nós já falámos, com a bondade, que iremos falar esta noite. A benignidade mais no sentido passivo, de não reagir mal, de não fazer mal, enquanto que a bondade é reagir fazendo bem. Portanto, ou somos benignos no sentido de não repostar com mal, ou bondosos fazendo bem. Então hoje o foco vai ser sobre aquilo que é o fruto no seu ativo, na sua ação. Aqui até eu próprio fico mais confortável, porque eu sei que nós, normalmente quando nós apelamos à ação, apelamos para que as pessoas façam as coisas corretamente, para que possamos reagir e falar devidamente. Ok, pedir para que se faça é muito mais fácil que muitas vezes segurar os ímpetos de alguém que de alguma forma já extemporâneas e sem controle, porque a Bíblia também fala nisto, nós devemos ser pessoas também com controle. Portanto, esta área da ação também é muito importante, não é? A Bíblia também apela à ação, a Bíblia diz sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Portanto, a Bíblia apela também ao serviço. Mas imagine, por exemplo, um cristão que está a ser perseguido, que vai ser maltratado. Qual é o fruto do Espírito? Crentes que são martirizados, muitas vezes é ficar ali a suportar aquele sofrimento, não tratando mal os seus inimigos, suportando por amor a Deus. Portanto, quem vive nesses cenários certamente perceberá isso muito melhor. Mas vamos virar-nos para a parte mais, digamos, a parte ativa, a ação, a tal bondade em ação. E eu iria apresentar isto também, assim como a benignidade e a bondade mostram a parte ativa e passiva. Dentro da própria bondade, esta expressão, esta ação da bondade também pode ser vista em dois aspectos interessantes. Eu digo interessantes porque vou mostrar também contextos da palavra de Deus, estes dois lados da moeda. Por um lado, na definição de bondade, eu tenho aqui zelo pela verdade e pela retidão. Portanto, é ter uma ação bondosa na defesa do que é certo, na defesa do que é verdade, na defesa do que é correto. Mas o outro lado é também a repulsa do mal, é ter a capacidade para dizer não ao que está mal. Talvez é mais fácil dizer sim ao que concordamos do que dizer não ao que não concordamos. E aqui este fruto já não é um fruto passivo, este é o fruto ativo. Enquanto que na benignidade nós não reagíamos ao mal, na bondade temos que dar uma maneira o que está mal, aquilo que está a ver o mal, enquanto na benignidade é o mal que nos podem fazer, etc. E aí não podemos responder. Mas quando estamos a ver o mal como o mal ético, como o mal que é contra a vontade de Deus, como o mal aquilo que desagrada a Deus, aí nós temos que agir. Aí nós temos que dizer que não. Então esta bondade pode ser vista tanto pelo lado do zelo pelo bom, como também pelo repúdio pelo mal. Eu tenho aqui dois exemplos e cada um deles irá manifestar um destes dois aspectos. Exatamente a apologia do bom, a apologia do correto,
E repara bem que no próprio ensino das Escrituras, na literatura mais epistolar, é muito interessante. Nas epístolas, sobretudo, estou a pensar em Paulo, em quando ele estava a pregar, quando Paulo pregava, quando Paulo escrevia as cartas, quando Paulo ensinava, é verdade que ele estava a fazer a defesa do bom, a defesa do correto, a defesa da doutrina. Mas as cartas de Paulo não é só defender a doutrina. Eu estou a dizer que estou a pensar na Paulo em boa verdade, vamos lá ver, não é só Paulo. Mas Paulo, ele é muito forte nisto, é muito acutilante, ele escreve mais cartas que os outros apóstolos, ele é muito direto nisto. Ele redige a doutrina, mas também há cartas onde ele está a reagir ao mal que é feito à doutrina. Porque também começaram a aparecer falsos mestres, contradizentes, pessoas que estavam contra a verdade. E Paulo não ficou ali passivamente a olhar para eles, Paulo reagiu. Então nós temos cartas, por um lado estão a dar o catecismo da verdade, da doutrina, do correto, mas por outro lado também temos cartas que estão a dizer, não, isto não se pode fazer, isto, claro que a bitola é sempre a sã doutrina, mas temos que aprender a jogar exatamente destas duas formas. Está bem? Vamos promover. Não está bem? Temos que dizer que não está bem. O exemplo que eu gostaria de partilhar convosco, o primeiro exemplo, que é o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. É exatamente um relato muito interessante. Claro, nós estamos a abrir em Lucas, que é o Evangelho que apresenta o bondoso Jesus, obviamente, que Jesus é por essência bom, com certeza, mas também temos o exemplo de um ato bondoso, de uma pessoa, que o próprio Jesus vai elogiar. O próprio Jesus vai valorizar também. E ficou registado nos Evangelhos. Lucas capítulo 7, versículo 37 a 50. Lucas 7, 37 a 50. O episódio de uma senhora que quer manifestar bondosamente a sua gratidão para com o Mestre Jesus. Portanto, temos aqui também um exemplo de uma pessoa e que de alguma forma também nos leva a nós até ao texto. Porque não é só Deus que é bom, claro que Ele é que é bom, e o fruto do Espírito é bondade, logo o Deus que é bom quer que sejamos também bons. Essa bondade também pode ser vista no terreno, na prática, no caso de uma senhora. Portanto, cada um de nós também pode, olhando para este exemplo, também perceber que deve ser também bondoso. Ela fê-lo ao Mestre, e nós podemos fazê-lo ao Mestre também. Como o próprio Mestre ensinou, o que fizeste a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Portanto, nós também podemos fazê-lo ao Mestre quando estivermos a fazer aos outros por causa do Mestre. E esta senhora que ungiu os pés de Jesus, Lucas, como já disse, 7, 37 a 50. Esta senhora entra na casa onde está o Senhor Jesus também, a casa de um senhor fariseu, e Jesus estava ali em casa, assentado à mesa. E o que é que acontece? Esta senhora, fora, digamos assim, do grupo dos convidados, esta senhora acerca-se de Jesus e no verso 38 diz que, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Veja só o trato ou o tratamento que esta senhora está a dar a Jesus. Ela está a fazer isto aos pés de Jesus. Veja o ato de humilhação. Veja a entrega diante das outras pessoas, sem qualquer medo, sem qualquer timidez. Ela vai e ela tem uma expressão de submissão, de adoração, de humilhação ao Mestre. Claro que depois há aqui o fariseu também não reagiu muito bem, a partir do verso 39, mas eu gostava que focássemos verso 44 e seguintes. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, repara agora, Jesus pega no exemplo bondoso desta senhora, estão a ver aqui, estamos a falar da bondade como algo que é ativo, algo que se pratica, praticar uma coisa boa, e nós vamos ver que Jesus vai assinar por baixo, ele vai dizer que aquilo que esta senhora fez bem, é bom, apesar do arrazoar lá do fariseu, não é? E veja o que Jesus diz ao próprio fariseu. Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, portanto não me deste um beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento.
Então repare, é verdade que é Evangelho, é verdade que é o relato da vida de Jesus, do ministério de Jesus, mas é verdade que nesse relato do Jesus bom, o próprio Jesus coloca-se a abonar este gesto. Portanto, o fruto do Espírito, a bondade, é quando nós fazemos algo, e muitas vezes que pode implicar a nossa humilhação. Algo que pode implicar um preço a pagar. Nós estamos a falar de uma senhora que trouxe um vaso de alabastro com unguento. A senhora trouxe o seu próprio bem. Esta senhora não foi pressionada, obrigada, manipulada. Esta senhora voluntariamente falou a Jesus, falou ao Mestre. Isto é um ato de bondade que é ressaltado pela pessoa de Jesus. Então eu queria enfatizar este lado importante da parte ativa do bem, fazer o bem. Quando se isto agrada a Deus, se isto é para a glória de Deus, se isto é bom para o Senhor, eu vou fazê-lo. Claro que temos depois o outro lado, que é exatamente quando está a acontecer alguma coisa mal, e eu, em nome de Deus e para bem da obra de Deus, eu tenho que reagir também dizendo que não está bem. Portanto, aqui Jesus está a dizer que está bem o que esta mulher fez. O que esta mulher está a fazer é correto. E Jesus encontrou certamente vários exemplos de homens e mulheres que fizeram coisas corretas e outras incorretas. E esta bondade é ter essa capacidade de descobrir: isto está bem, vamos elogiar. Isto está bem, é para ser promovido. Isto não está bem, é para ser diminuído e é para combatermos. Porque também há coisas que podem ser corrosivas na fé, podem ser prejudiciais à nossa vida cristã. E claro que, naturalmente, se nós temos uma sociedade em que cada vez estamos a perder mais os absolutos, estamos a deixar tudo muito mais relativo, começamos a ser menos acutilantes, começamos a retrair-nos um pouco, começamos a deixar mais ao juízo do indivíduo, cada um é que sabe da sua vida. Mas também é verdade que quando nós aceitamos Cristo, quando nós somos pertença de Cristo, quando nós somos Igreja de Cristo, nós temos que nos preocupar não apenas connosco, nós temos que nos preocupar com os nossos irmãos. Temos que nos preocupar com as pessoas à nossa volta. E o exemplo que eu tenho aqui, que é o exemplo do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, temos aqui uma ação de Jesus. Mateus 21. Enquanto que Jesus, no caso de Lucas 7, está a exaltar o ato desta senhora, está a reconhecer a atitude correta desta senhora, aqui ele precisa dizer que a forma em que estavam a proceder não era correta. Era preciso dizer não àqueles comportamentos. E São Mateus capítulo 21, versos 12 e 13, nós temos Jesus a entrar no templo em Jerusalém. E agora repare que, assim como Lucas diz que estava muito bem o que a senhora fez, Mateus está a mostrar que está mal aquilo que as pessoas faziam. Mateus 21, 12 diz que entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Tenho que parar aqui para dar uma pequena nota. O bondoso Jesus não maltrata pessoas. Jesus não bateu em ninguém, não foi violento com pessoas, não maltratou pessoas, mas baniu o que estava mal. Jesus estava contra o comportamento. Como eu costumo dizer muitas vezes, e estou totalmente convencido desta verdade básica, que nós temos um Deus que ama o pecador mais do que eu amo, mais do que nós amamos. Mas Ele também repudia e abomina o mal e o pecado mais do que eu próprio e do que nós fazemos. Jesus consegue separar as águas. Ele consegue mostrar o profundo amor pelo pecador, pela pessoa, mas Ele também consegue dizer não àquilo que está errado. E aqui temos um bom exemplo. Esta bondade manifesta na repreensão, na repulsa do mal. Aqui diz que foram expulsos, o verso 12, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Mas porquê é que Jesus faz isto? Lá está. O fruto do Espírito é ajudar-nos a ver as coisas à maneira de Deus. Aquela casa era a casa de Deus. E alguém estava a comercializar, alguém estava a vender os animais, estava a fazer os câmbios das moedas, e Jesus teve que pôr aquela gente fora. Porquê? Porque nós estamos a imaginar um templo, e à entrada do templo, o átrio, o pátio, aquela entrada do templo. Claro que no templo só os judeus podiam entrar. Mas podemos imaginar aquelas pessoas que vinham de tantas partes da bacia do Mediterrâneo e tantos lugares que vinham para adorar a Deus, gentios convertidos, gente que queria seguir o Deus de Israel, gente que não podia entrar no templo, o único lugar onde eles podiam estar a adorar era ali no pátio, e quando eles chegavam lá das suas viagens, aquele pátio, o único lugar onde eles podiam adorar, estava infestado, cheio de gente que estava ali para negociar, que
que estava ali para fazer o seu negócio. Eu não creio que o grande tema aqui é a questão do negócio. Eu penso que o problema aqui não é se é câmbio, se é comprar o animal. A grande questão é que eles estavam a invadir um espaço próprio, que era específico, era o único espaço para os gentios adorarem a Deus. Então Jesus precisava de arrumar a casa, Jesus precisava de deixar aquele espaço disponível para os gentios irem e adorarem. É por isso que o verso 13 vai fazer jus à atitude de Jesus, baseada nas Escrituras. E veja o verso 13, e disse-lhes, está escrito, ou seja, Jesus age baseado no que está escrito. Eu tenho que ressaltar outra vez o fruto, bondade. Jesus é bondoso quando repudia o mal. Ele foi bondoso porque nós podemos focar só no 12. Pois aquelas pessoas estavam ali a vender, tiveram que sair. Sim, mas ele foi tão bondoso que ele abriu aquele espaço para todos os outros que vir adorar. Ele repôs o que é correto. O verso 13 diz, estava escrito que a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertida em covil de ladrões. Em boa verdade não era só ocupar o espaço, também eram ladrões. Certamente chantageavam com o câmbio, com a venda dos animais. E Jesus precisava de pôr isto tudo lá, esta gente toda, este negócio lá fora, e abrir o espaço para os gentios. Então é para dizer aqui que o Jesus bom, que aceita aquela senhora a ungir os seus pés, é o mesmo Jesus que tem que dizer não àquilo que está mal, baseado na definição de bem. A definição de bem é o que está na Escritura. A definição de bem é o que Deus diz sobre as coisas. E aquela casa era uma casa para oração. A minha casa será chamada a casa de oração. Portanto, eles estavam a impedir esse acesso, esse tempo, esse lugar da oração aos gentios. E era preciso pôr as coisas no seu lugar. Portanto, esta ideia, não é, de fazer o que é bom, então deve implicar o repúdio daquilo que está mal. Eu tenho alguns textos para a nossa consideração ainda. Vou usar alguns. Há um texto em Efésios capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios capítulo 2. Há tanta informação fantástica, não é? A Bíblia está cheia de bondade, muita bondade. Aliás, Deus é o Deus da bondade. Por isso, o fruto do Espírito ou o resultado daquilo que Deus faz em nós é exatamente essa bondade. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, um versículo que no nosso meio é muito conhecido, Efésios capítulo 2, verso 10, lá está, voltamos outra vez a Paulo. Ainda há pouco eu estava a dizer e falei de Paulo, temos de falar muito de Paulo. Paulo dá-nos muita doutrina, muito ensino de base, não é? O catecismo, digamos, cristão está ali, não é? Aquilo que é as regras de fé. E Paulo mexe muito com questões da igreja. Esta carta de Efésios é muito à volta daquilo que é a igreja, não é? A igreja criada por Jesus Cristo, em que Cristo ele é a cabeça, mas a igreja é o corpo. A igreja é a manifestação, nós somos os membros do corpo, nós manifestamos a pessoa de Cristo. Lá está o fruto do Espírito, é essa manifestação desse caráter. E Paulo, aqui em Efésios capítulo 2, verso 10, diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Note, somos feitura sua. Nós somos criação de Deus. Deus criou-nos. E Deus criou-nos com um intuito, com um propósito. Diz que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós não somos apenas a criação material, não somos apenas o ser humano que Deus criou, mas nós também nascemos de Deus. Nós nascemos de novo. Nós agora somos filhos de Deus. Nascemos ou fomos criados, se quiserem, em Cristo Jesus, com um propósito para as boas obras. Fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, Deus que é bom, quer que nós manifestemos a bondade, e a bondade manifesta-se nas boas obras. Obras de bondade. E o texto termina dizendo as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, Deus não só nos fez novas criaturas, mas há um tipo de obras características de Deus e que também devem ser características daqueles que são criados em Cristo Jesus. A Bíblia faz este apelo às boas obras. É verdade que a salvação não é pelas obras, obviamente. Não vem das obras, diz também Paulo aos Efésios, não vem das obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. A salvação é uma dádiva divina. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras.
Somos salvos pela fé, mas depois da fé, e a carta de Tiago é realmente a batuta das boas obras. Está lá a carga, não é? É a fé, mas uma fé manifesta, uma fé que se vê nas obras, uma fé que se mostra no que se faz. Isto é importante, lá está a tal bondade, o ativo, o fazer o que é correto, fazer as boas obras. E para que andássemos nelas. Portanto, Deus criou, há um tipo de ação, há um tipo de obra, há um tipo de atitude, há um tipo de comportamento que Deus deu, ou que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Há também uma expressão em Gálatas 6:10 que diz: façamos bem a todos. Está a ver a ideia da bondade? A bondade não é fazer, não é selecionável, não é? Só vou fazer bem àquele. Aquele se calhar não. Não, o fruto do Espírito é faça bem a todos. Mas agora há aqui um pormenor que eu queria ainda neste mesmo versículo apontar. Principalmente aos domésticos da fé. Isto é muito interessante. Temos que fazer bem a toda a gente. E reparem que Jesus não recusou fazer bem às pessoas. Ele amava as pessoas. Amava-as incondicionalmente. Ele amava qualquer pessoa que vinha ter com ele. Eu lembro daquele senhor lá em Jericó, não é? Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele parou para aceder à necessidade daquele homem. Portanto, é um Jesus que está atento às necessidades, um Jesus que ama as pessoas, um Jesus que é bom. Ele quer ser bom para toda a gente, obviamente. E ele está a fazer o mesmo. O Paulo está-nos a dizer: vamos ser também assim, façamos bem a todos, obviamente. Mas ele diz: mas principalmente aos domésticos da fé. Aqui eu queria fazer um apelo também, não é? Vamos preocupar-nos também uns com os outros. Sobretudo com os nossos irmãos e irmãs, os domésticos da fé, estão à nossa volta. Portanto, a bondade deve ser demonstrada. Portanto, o amor deve ser revelado na prática, deve ser visto nesta bondade. Eu tenho um texto que queria partilhar convosco também na carta de Paulo aos Romanos. Sempre estamos a falar no apóstolo Paulo. E há bocadinho quando disse que estava a pensar em Paulo, porque quase, no fundo, parece que é instintivo, não é? Quem estuda as Escrituras, realmente quando vai às cartas de Paulo, nós temos ali, não é, a doutrina, enquanto nos Evangelhos o Senhor Jesus traz ali muito da carga do Antigo Testamento para a sua vida, o seu exemplo, o seu comportamento certinho com a lei, tudo direitinho, impecável, mas depois é o apóstolo Paulo nas suas cartas que faz o tratamento exaustivo daquilo que devem ser as doutrinas vivenciais da Igreja de Deus. Portanto, quando eu disse, olha, estava a pensar em Paulo, é boa verdade, aquilo já nem se pensa, aquilo já vem, não é? Paulo está ali a fervilhar sempre na mente daquele que estuda a doutrina, não é? E aqui esta carta de Paulo aos Romanos, quase no final, no capítulo 15, eu queria aqui gastar algum tempo na meditação neste meu texto, Romanos 15, 14, porque Paulo é um homem dos equilíbrios. Paulo repõe muitas coisas, os ensinos que ele dá às igrejas, as ordens, as correções, é tudo para trazer harmonia, para trazer paz e também para, de alguma maneira, dignificar a doutrina, não é? Aquilo que deve ser o nosso correto comportamento. Romanos capítulo 15, eu começarei por ler um versículo, o verso 14, que diz, Romanos 15, 14, eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós. E agora veja esta parte, que vós mesmos, pronto, Paulo está a dizer, eu tenho a certeza, estou certo, eu tenho a certeza que vocês, não é? Que vós mesmos estáis cheios de bondade. Portanto, Paulo, ao escrever aos Romanos, ele está a assinar por baixo, como Jesus fizera com aquela senhora. Não é? Eu sei que vocês são bondosos, vós mesmos estáis cheios de bondade. Cheios de todo o conhecimento. Agora veja só como Paulo aglutina estas ideias, que é a bondade que vai ser expressa, manifesta, com o conhecimento. Ele junta o que nós sabemos àquilo que nós devemos fazer. O que nós sabemos deve-se transformar em bondade. Paulo também diz ao Timóteo que o fim da instrução é a caridade, é uma fé não fingida. Portanto, o que aprendemos, o que nós estudamos, mesmo quando nós lemos a Bíblia não é só para saber de cor, não é só para entender os textos. A Bíblia é para ser vivenciada, para ser praticada. E ele está a dizer, eu sei que vocês estão cheios de todo o conhecimento. Olha a expressão, cheios de bondade e cheios de todo o conhecimento. Vocês têm muito conhecimento, mas vocês são muito bondosos. E a parte
com que ele termina o verso 14, mostra o benefício da bondade. Ou seja, a bondade revela-se também no cuidado com os outros. Porque ele diz, estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Lá está. A bondade também se manifesta no admoestar os outros, no corrigir, no ajudar, no dar um conselho, dar uma opinião, dar uma pequena ajuda, dar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. Portanto, admoestar os outros é o resultado desta simbiose, não é? Que é o que nós conhecemos, mas também a bondade que nós temos. Portanto, Paulo, ele valoriza muito, ele é um intelectual, ele valoriza muito o conhecimento, e a Bíblia é o livro do conhecimento. Deus é a fonte do conhecimento, da sabedoria. Ele está a dizer que vocês têm muito conhecimento, mas vocês têm bondade. E ele diz, porque vocês são bondosos e têm conhecimento, então vocês estão em condições para se admoestarem. E já repararam, se nós tivermos só um destes dois lados, podemos não admoestar devidamente. Se tivermos só bondade, mas depois também não sabemos o que dizer, como o que aconselhar, como dirigir as pessoas. Qual é o fruto? Não é? Mas também se tivermos só conhecimento e não tivermos bondade, às vezes aquilo soa mais a legalismo. É dito ali à força toda, sem amor, e muitas vezes traz prejuízo, as pessoas ficam tristes, ficam afligidas. Então há aqui ele junta a bondade com o conhecimento. Voltando um pouquinho atrás no nosso texto, verso 2, portanto, veja a bondade. Portanto, cada um de nós agrade, isto é bondade, não é? Agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. O ensino do cristianismo, ou se quiser, o ensino da Bíblia, não é a menorização ou a inferiorização do homem. Não é a diminuição da sua dignidade. A Bíblia não nos ensina que nós não valemos nada de nada. Não, nós fomos criados por Deus e Deus está a trabalhar em nós. Não, a Bíblia não é para nós nos espezinharmos ou autodiminuirmos. Não é nada disso. Porque aqui está a dizer que nós fazemos isso a pensar nos outros, no que é bom para a edificação. Nós não temos que deixar de ser quem somos. Porque o verso 1 dá o mote. O verso 1 diz que nós que somos fracos devemos suportar as fraquezas. Desculpem, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. O que Paulo está a dizer é, o sinal de que tu és forte, essa força manifesta-se na capacidade de te preocupares em fazer coisas boas para os outros. Portanto, só o forte pode ajudar o fraco. E a bondade aparece aqui como essa cedência, é quando o forte, em nome de agradar ao fraco, com o intuito de ajudar o mais fraco, muitas vezes cede. É por isso que o verso 2 diz, no que é bom para edificação, naquilo que tu achas que pode ajudar o outro, naquilo que tu achas que pode ser bom para o outro. Então, faz o que puderes para agradar, porque esta é a expressão, agradar, verso 1, e não agradar a nós mesmos. A bondade manifesta-se nisso. Imagine se Jesus viesse a este mundo para se agradar a si próprio. Obviamente nem teria vindo. Quando Jesus veio a este mundo, e isto é que é o sinal da sua força, só o forte pode ajudar o fraco. O fraco não tem capacidade nem para se aguentar a si próprio. E quantas vezes nós estamos fracos e precisamos da ajuda de Deus, obviamente, e até da ajuda dos outros. Precisamos do estímulo, do ânimo que os outros nos dão. Portanto, quem é forte, e aqui seguindo o exemplo do nosso mestre, do Senhor Jesus, o forte, que não precisava de nós, mas ele veio, ele negou-se a si mesmo. É assim que a Bíblia coloca o tema. Ele negou-se a si próprio, ele esvaziou-se, digamos, das suas credenciais. Ainda que sendo Deus nesta terra, mas ele era um homem também, ele viveu, ele sofreu, passou por dificuldades, porque ele estava a pensar em nós, ele estava a pensar nos fracos que somos nós, para nos ajudar. Portanto, Jesus torna-se este exemplo, é por isso que o fruto do Espírito é de alguma maneira ser como Jesus também, é viver para ajudar os outros. O verso 2 diz, e não agradar a nós mesmos. Portanto, o forte faz tudo para ajudar o mais fraco. E a bondade é isso, a bondade é quando nós cedemos para ajudar os outros, para admoestar os outros, para aconselhar os outros, para ser uma bênção para os outros. Olhe, para abençoar os domésticos da fé e mais, para abençoar todas as pessoas. Portanto, o fruto do Espírito deve ser essa revelação dessa bondade, uma bondade que vem do conhecimento, mas que manifesta através de atos que não provocam nem escândalo, e agora teríamos que ler aqui
nesta carta aos Romanos, ler o capítulo anterior, etc., para percebermos o enquadramento, não é? Não fazer coisas que machucam os outros, que entristeçam os outros, que escandalizam os outros, mas ser bondosos para com todos. Eu deixaria este tema da bondade e com um apelo, se eu posso fazer este apelo mesmo, que peçam a Deus que vos ajude a serem mais altruístas, mais virados para os outros, a pensar nos outros. O que é que eu posso fazer para ajudar o outro? O que é que eu posso fazer para ser uma benção para o outro? O que é que eu posso fazer para ajudar o outro? E isso, temos que ter sinais, temos que perceber onde é que estão as dificuldades para ir lá e ajudar os outros. Que Deus vos abençoe, nos abençoe a todos nós, e que este fruto do Espírito, e por isso temos que dar lugar ao Espírito Santo na nossa vida, pedir a Ele, não é? Que traga a nós esta bondade que é característica dele. Ele, Deus, é bondoso. Sejamos bondosos também uns para com os outros. Deus abençoe a todos.